Gravando. Bom dia, oitavo ano. Aula de História. Vamos lá. Vocês se lembram que na última aula de História a gente trabalhou a questão da conquista do continente americano por parte dos espanhóis, tá? Hoje nós vamos ver um pouco de como seguiu essa conquista e também vamos comparar um pouquinho com a América Espanhola, que é aqui a América do Sul e Central até o México, com aquela América que a gente chama de América Inglesa, né, que foi colonizada pelos ingleses, onde hoje são os países Estados Unidos e Canadá, ok? A diferença é porque eles falam espanhol, lá eles falam inglês, e aqui a gente fala português porque fomos colonizados pelos portugueses, que é outro assunto daí, tá bom, gente? Então, seguindo, depois daquelas guerras de conquista, né, que se deram principalmente pelos impactos de uma superioridade de tecnologia com alguns povos indígenas, armas de fogo principalmente, e a questão das doenças, tá? Esse, digamos, Império Espanhol tentou começar a organizar uma forma de explorar e colonizar essas novas imensas terras, né, do continente americano, tá? Então, os espanhóis ocuparam no início, né, a América Central e depois a América do Sul, foram se espalhando, né. Durante essa ocupação, milhares de indígenas foram mortos ou escravizados pelos conquistadores, ok? Então ali a gente viu na semana passada ali os líderes militares que causaram essa destruição toda dos povos indígenas, né. Um dele é o Hernán Cortés, que foi lá o cara que foi para o México, né, e o Francisco Pizarro, que foi para aqui onde é o Peru, né? Então, a partir dessa conquista desses impérios, eles começaram a receber lá do rei da Espanha vários benefícios e também muito pessoal para tentar explorar essas novas terras para a coroa espanhola. Lembrando do que eles procuravam? Procuravam ouro e prata, né? Que era o principal objetivo de qualquer conquista naquele período, tá? Diferente de anteriormente, quando os portugueses buscavam as especiarias, tá? E hoje em dia, por exemplo, se procura petróleo, se tu vai tentar conquistar e colonizar um país. Na época aqui, século XV, XVI, era ouro e prata, né? Então aqui, falando um pouco da catástrofe, né, desses povos indígenas que sofreram um genocídio, né, em todos os sentidos, muito bem documentado pelos próprios indígenas da época e também pelo Frei, né, o Bartolomé de las Casas, que vocês inclusive fizeram atividades sobre ele na última aula, que foi um religioso que denunciou os absurdos que aconteciam durante esse período de ocupação dos espanhóis na América. Tá? Lembrando que isso é um período de vários anos, várias décadas que isso vai acontecendo e muito violento, tá, gente? Muito violento e muito triste mesmo. Ok? Aqui tem um gráfico só para ter uma ideia da diminuição da população indígena considerada, né, estimada, porque não tem como saber ao certo, não existia um censo, né, no período, mas a população estimada a partir de registros históricos e com as, né, do período atual, assim, né, desculpa, período atual não, de alguns anos depois, quase 100 anos depois, a diminuição, né, o azulzinho aqui representando o período da conquista, 1492, e o vermelhinho ali quase 100 anos depois, né, como isso impactou aqui nas populações que já existiam aqui. Então, por isso, hoje tem até hoje essas questões de povos indígenas tentando reivindicar os seus direitos, né, e, por vezes, sociedades como a brasileira não respondem à altura, né, não preservam de forma adequada todo esse patrimônio humanitário, histórico e cultural que são as populações indígenas, que muitos outros países já valorizam de uma forma muito melhor que nós, inclusive o próprio México e o Peru, tá? Comparados ao Brasil. Pois bem, né, aqui uma imagem que tenta mapear um pouco ali, vocês já usaram essa imagem aqui para fazer atividade, né, dos povos, das milhares e milhões de pessoas que existiam aqui antes da chegada dos espanhóis, né, mas aí, então, com todos esses benefícios, a coroa espanhola, o Império Espanhol, tá, tenta organizar, digamos assim, a sua conquista e a sua colonização. Então, para isso, eles criam uma burocracia que é representada aqui por isso que a gente chama de organograma, tá? Isso serve tanto para uma empresa como para um governo, assim como se organizam as coisas dentro de determinada instituição, que no caso aqui é a coroa espanhola. Tá? Aqui é lá na Espanha, tá? Esses dois primeiros aqui, que é o pessoal mesmo mais poderoso. Mas o que não interessa para nós aqui são a criação dos vices-reinos, que espero que vocês estejam vendo bem aqui,
que a partir de 1535, ali já passando 40, né, mais ou menos 40 anos do início da colonização, tá? Então se cria esses vice-reinos que vão ser uma forma de facilitar a coroa portuguesa a organizar a sua colonização, porque eles já começaram a achar ouro e prata. E se eles acharam ouro e prata, a galera começa a querer ir para lá para enriquecer, como vocês devem imaginar. Para isso, para a coroa tentar se defender do pessoal na cabeça da coroa espanhola, né, aquele ouro e prata todo é dela, então ela precisa organizar uma forma dela conseguir explorar sem ser muito roubada, tá? Lembrando que é bem essa época aqui que surgem os piratas que vão tentar saquear os navios com ouro e prata espanhóis que saem aqui do Uruguai, do Rio da Prata, e vão rumo à Espanha, e lá bem no meio, na América Central, na região do Caribe, onde atuam esses piratas que tentam saquear esses navios, tá? Por isso os piratas do Caribe, né? Então esses vice-reinos são criados, a gente vai ver uma imagem deles. Aí as capitanias gerais, eles começam a criar nomes para esses territórios, né? Que seriam basicamente, vice-reino seria mais ou menos como se fosse um país, capitania geral é mais ou menos como se fosse um estado, e os cabildos, né? Que é o último aqui, seria mais ou menos como se fossem cidades, tá? Só não são exatamente isso, porque aqui era uma outra época, era uma monarquia, não era uma república, né, mas tinha suas semelhanças. Não tinha votação, né, ninguém votava no vice-rei, o vice-rei era indicado direto pelo rei, tá? Esse tipo de coisa. O capitão-geral era indicado direto pelo vice-rei e os representantes dos cabildos eram indicados direto pelos capitães gerais, tá, gente? Não tinha eleição, essas coisas. Então aqui uma imagem para vocês verem os vices-reinados, mais ou menos. O verdinho aqui é a América Portuguesa, da colonização portuguesa, que daí nós não estamos vendo na aula de hoje, né? Então, vai ter o vice-reino do Rio da Prata, nessa região, a Capitania Geral do Chile, ali vocês vão ver que vai desenhando parecido com o que os países são hoje. Parecido, mas não exatamente igual, porque hoje existem bem mais países, tá? Mas daí é a forma que a coroa portuguesa achou de tentar organizar a sua exploração, tá? Lá onde hoje é o México, eles chamavam de Nova Espanha, por exemplo, porque lá era muito importante, era onde existia o Império Inca, né? Então eles se utilizam da própria estrutura do Império Inca para tentar organizar o seu governo, agora um novo governo, que é o governo espanhol na região, e o vice-reinado Peru, tá? Que é ali onde tem as minas de prata, muitas minas de prata, tá? Como é que funcionava a sociedade e o trabalho? Então tinha esses cargos políticos e administrativos, né? Que eram chamados os chapetones, né? Que viviam ali e controlavam os cabildos, tá? E os cargos mais baixos, esse nome aqui é importante, eu ficava com os criollos, tá? Os espanhóis, porque daí tu já tinha uma geração de espanhol, mas que nasceu na América. Do ponto de vista dos espanhóis lá da Europa, eles não eram considerados iguais, né? Só eram, digamos, descendentes, são os primos pobres, assim, digamos, os criollos dos espanhóis lá, tá? Então, muitos indígenas que foram capturados, né, eram forçados a trabalhar principalmente nas minas de exploração de ouro e prata e nas plantações, tá? Então, aí, a partir desses criollos, vai se formando os exércitos espanhóis aqui na América, inclusive exércitos depois que vão entrar em conflito com os portugueses aqui onde hoje é o Rio Grande do Sul, mas isso é outro assunto, tá? Os nativos, então, chega a Igreja Católica para tentar converter todo mundo ao catolicismo, né? Vocês viram que as religiões indígenas eram e continuam sendo bem diferentes daquilo que acredita o catolicismo. Então, o catolicismo, desde essa época, já persegue as religiões diferentes ao que ele acredita, né? Quando estou falando de catolicismo, estou falando em Igreja Católica, tá? E aí tinha essa seguinte forma de trabalho, porque naquela época não tinha trabalho assim, eu sou empregado de tal empresa, não existia isso, tá? Eles organizaram o trabalho, isso vai vir bem depois. Eles organizaram o trabalho a partir desses dois conceitos aqui, que é bem importante, tá? Que eu vou pedir para vou cobrar de vocês ali depois, tá? Vou cobrar. Que é a mita, tá? Que foi utilizada principalmente na região das minas lá no Peru, do vice-reinado do Peru, né? Principalmente indígenas eram forçados a trabalhar nas minas, recebiam pagamento, tá? Eles recebiam pagamento, né? Provavelmente ou em comida ou um pouco de prata, mas eles não podiam sair de lá, eles não eram livres para sair da região, só podiam sair se fossem autorizados, tá? Essa é a mita. E a encomienda, tá? Tem esses nomezinhos porque são todos nomes, palavras que vêm do espanhol, tá? Que é o direito que tu tem que um cara, geralmente um crioulo ou um espanhol, que é o direito que ele tem de explorar alguma comunidade indígena na agricultura, na mineração. O encomendeiro também poderia cobrar tributos, né? Mas ficava obrigado a catequizá-los. A encomenda, assim, tu recebe uma região
e tu tem o direito de explorar aqueles caras que estão lá para trabalhar ou na plantação ou nas minas. Em contrapartida, para a coroa espanhola, tu tem que catequizá-los, convertê-los à Igreja Católica, tá? Essa era a encomenda. E aí a coroa tentava fiscalizar, o governo espanhol, né, tentava fiscalizar que fossem cumpridas essas normas todas que eles criaram aqui, né, na América Espanhola. Então eles começaram a criar algumas cidades, tá? Que eram os cabildos ali que vocês viram antes. E as riquezas lá na América Espanhola, né, principalmente a prata, né, o ouro também, entre outros metais preciosos, né, muito explorado, né? Os espanhóis acharam ouro e prata muito, muito antes dos portugueses. Os portugueses só foram achar aqui no Brasil quase em 1700. Aqui vocês estão vendo que a criação dessa organização de governo toda é de 1535, ou seja, mais de 150 anos antes, tá? E aí vai ter as missões ou reduções, né, que são os jesuítas, que são católicos, que vão tentar vir para as regiões aqui, para os vice-reinados da América Espanhola, para tentar converter e catequizar os povos nativos daqui. Tá bom, gente? Aqui nós temos uma gravura, né, do século XVI, tentando demonstrar um pouco como é que era a exploração de uma mina de prata, tá? No caso aqui no país Bolívia, tá na cidade de Potosí, que era uma das maiores cidades mineiras da época, que mais tinha gente, que mais extraía prata, tá? De onde mais saía prata da América Espanhola. A colonização inglesa, então, é um pouco diferente, né? Então, eles começam a vir para a América do Norte, a gente está falando lá na parte de cima do mapa, né? Lá no século XVII, já, bem depois dos espanhóis, inclusive bem depois dos portugueses, né? Franceses e holandeses também tentaram ocupar a região, né? Mas não tiveram muito sucesso, tá? Mas o que colou mesmo lá em cima, na América do Norte, onde hoje é o Canadá e os Estados Unidos, foi a colonização da Inglaterra, que era outro império, outra potência da época, tá? Só que lá, naquela região, as famílias que deixaram a Inglaterra e foram para lá foram principalmente por causa de guerras religiosas, ok, gente? Vocês talvez lembrem das reformas da Igreja Católica que aconteceram no século XV, onde surgiram várias religiões derivadas da Igreja Católica, que a gente chama de igrejas protestantes. Então vai ter o calvinismo, o luteranismo, né, etc., entre outras. E dentro da própria Inglaterra, aquilo começou a gerar uma guerra religiosa, né? Pessoas de tal igreja começaram a entrar em conflito com os de outras igrejas. Então, o território da América do Norte aqui, começou a ser um território inglês, foi utilizado para levar essas famílias, meio que despachar as famílias que sofriam essas perseguições religiosas para tentar evitar essas guerras lá. Inclusive eram estimuladas a vir, né, por companhias que podiam te oferecer uma grana, te oferecer uma terra para tu e tua família poder migrar para lá, ok? Então, o processo de colonização e ocupação no território lá, que era da Inglaterra, ele foi um pouco diferente, tá, desse aqui da América Espanhola. Vocês já estão percebendo que não tinha esse interesse tão explícito, tão claro em buscar o ouro e a prata, mas tinha mais a ver com tu tirar de dentro do país alguns grupos que eles consideravam que estavam criando conflito dentro do país e meio que despachar eles aqui para a América, né? Que é no caso lá da América do Norte, aqui é um recorte, tá? Vocês estão vendo no vermelhinho, que é lá em cima, onde hoje é os Estados Unidos, que são as 13 colônias para onde foram as primeiras famílias que migraram da Inglaterra para a América do Norte. Então aqui vocês vão ter a colônia de Nova York, Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, né? Que é aquele litoralzinho lá acima do México ainda, mais para o norte do México, tá? Então vocês já percebam que tem alguns nomes que se manteram até hoje, como nome de estados, né? Dos Estados Unidos ou nomes de cidades mesmo, né? Como vocês estão percebendo aqui. Tá, então, nessa colonização lá inglesa na América do Norte, né, eram pequenas propriedades, não tinha aquela coisa de vice-reinado, de encomenda, dos chapetones, né, dos criojos. Lá se foram criando pequenas propriedades rurais, tá? Percebam essa diferença, porque não era a questão da mineração, como foi na América Espanhola, e nem a questão da cultura do açúcar, que era aqui. Então, lá eram pequenas propriedades, mão de obra livre, não se utilizou inicialmente a escravidão, depois isso vai acontecer lá também, a gente vai ver por quê, tá? E, né, tinha toda essa ideia de que, como eram perseguidos religiosos, eles começaram a criar escolas, oficinas, armazéns,
lojas, tudo na ideia de valorizar aquela religião que lá na Inglaterra estava sendo perseguida. Então as famílias foram para lá, as comunidades foram para lá, para tentar preservar essa cultura religiosa que eles tinham, tá? Isso no norte, tá? As colônias do norte, que eram as primeiras aqui que a gente viu, ó, New Hampshire, Nova York, Pensilvânia, né? Daí tem as colônias do sul, que eram um pouquinho diferentes, tá? Que daí vão ter aqui, ó, as colônias do sul exportavam seus produtos para a Inglaterra, né? Então lá já teve uma coisa muito mais de tu criar a grande propriedade rural, tá vendo a diferença? A monocultura do tabaco, cultura de um produto só, né? Que é uma coisa horrível para qualquer lugar que produz uma coisa só. Mas essas grandes fazendas com grandes plantações, principalmente de tabaco, algodão e arroz, utilizando aí o trabalho escravo, tá? Você começa a criar um comércio entre essas colônias americanas do sul, lá, tá, daquela região, com os traficantes de escravos, tá? Que comandavam os navios negreiros, que capturavam alguns povos africanos e levavam para lá, eles eram vendidos lá e utilizados no trabalho para essas culturas aqui, essas monoculturas, né? Então essas são as colônias do sul, é a diferença que tem lá na América de colonização inglesa, tá? Ok, gente? Então, pequena comparação entre a colonização lá na América Espanhola e a colonização na América Inglesa, tá? Na América Espanhola, depois vão ter todos os processos de dependência dos países vizinhos nossos aqui, e bem depois aqui, nessa região de América Inglesa, vai ter independência, vai ter uma guerra lá, que vai ser a independência dos Estados Unidos, e aí vai surgir o país Estados Unidos que a gente conhece hoje. Mas isso é assunto para outra aula, porque senão, né, fica muita coisa para vocês, uma vez só. Abraço aí para vocês e até a próxima aula, então.